Olá, meu nome é Maria Luísa e eu sou monitora da disciplina de Psicologia da Educação 1 e 2. Aqui eu vou apresentar um breve manual de como funciona a monitoria e também um pouco sobre os projetos do LAP. Bom, então como funciona a monitoria? Primeiro, é um meio dos alunos procurarem um reforço para aquelas matérias que eles têm dificuldade e tudo mais. E para quem dá a monitoria, assim como nós que somos da licenciatura, é um jeito da gente já começar a se inteirar em como funciona o ato de ser professor, né? Então, um dos pré-requisitos para ser monitor é que você já tenha cursado a matéria da qual você vai ser o monitor e que você tenha passado com média superior a 7. Quando a gente é monitor de uma matéria, nós temos sempre um professor orientador, que é o professor que ministra a disciplina da qual a gente vai ser o monitor. No meu caso, é a professora Tatiana Comioto, que é a professora de Psicologia da Educação 1 e 2. A sala dela, lá no UDESC, fica no departamento de Química, na sala 1. O nosso local físico, quando tem aula presencial, é no bloco B, na sala B02C. É lá que a gente pode atender as monitorias e também faz os outros projetos. Bom, então sobre a disciplina, ela é dividida em Psicologia da Educação 1 e Psicologia da Educação 2, que é de suma importância pra gente que faz licenciatura, porque ela é da parte educacional. Então, com essa matéria, a gente consegue entender alguns pontos de como ser um bom professor, entender que o aluno, além de aluno, ele também é um ser humano, estuda as correntes psicológicas, faz experiência de Piaget, realiza jogos. Então, são coisas que são bem importantes para a nossa formação como professor. E aqui estão os meus horários como monitora, que são terça, das 3h20 às 6h20, quarta, da 1h30 às 5h30, quinta, das 9h20 até as 11h50. Esses são os meus horários fixos. Mas nada impede que vocês possam me chamar pelo e-mail ou pelo WhatsApp para atender em outro horário. Se eu não tiver com aula, tudo bem, não tem problema nenhum atender em outro horário. E também esses horários agora, as monitorias, eu tenho feito via Teams ou pelo WhatsApp mesmo, porque como não tem como ser presencial, a gente está sanando as dúvidas assim. Mas quando for presencial, o local das monitorias são no Lápis. Bom, o objetivo da monitoria é que vocês possam sanar suas dúvidas que possam ter ficado depois das aulas, ajudar vocês a estudar para as provas, a gente pode fazer mapa mental ou qualquer outro meio que ajude vocês a estudar. Eu vou ajudar vocês a fazer os jogos, a fazer os banners, os planners para a aula de psicologia, e tudo isso de uma forma dinâmica que se torne também divertido o ato de estudar. Aqui eu vou explicar de uma forma geral sobre os outros projetos que o LAPSE tem. Além da monitoria, nós temos o Sentido da Vida, que organiza palestras e rodas de conversa. Temos também o Jornal Momento Químico, que é o jornal escrito, que tem várias matérias, jogos e entrevistas. E também agora tem o podcast, que é o Jornal Falado. E também o Materiais Didáticos para o Ensino de Química, que realiza jogos com temáticas de química de vários tipos, como baralho, super trunfo, entre outros. Então, dentro do LAPSE, nós temos algumas oportunidades, onde você pode entrar como voluntário e também, posteriormente, pode ser um bolsista. Entrando como voluntário, você vai ter uma bolsista que vai organizar algumas atividades que você pode realizar e, com isso, ganhar horas complementares e também muita experiência. Lá no LAPSE todo mundo se dá super bem, então é um ambiente bem agradável para ser voluntário e também mais tarde pode conseguir uma bolsa. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com o LAPSE. Eu entrei como voluntária em 2017/2, no meu segundo semestre, e em 2018/1 eu consegui uma bolsa para materiais didáticos. E em 2018/2 eu consegui ir para a primeira semana de pesquisa. Essa aqui foi no IFC de Araquari, que foi a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi a CEP. E lá eu pude apresentar uma apresentação oral de cerca de 20 minutos, onde eu expliquei um pouco da importância dos jogos para a área de Química. Levei alguns jogos em meio físico para apresentar como eles funcionavam. E também pude explicar para eles sobre a dinâmica do grupo, que era a equipe do Materiais Didáticos. Foi uma experiência bem legal e serviu bastante para eu aprender para os próximos congressos. E aqui também em 2018, esse aqui foi em novembro e o CEP tinha sido em setembro. Então, esse foi meu primeiro congresso, que foi a SBQ Sul, e foi em Londrina.
Eu apresentei um banner sobre a importância dos jogos para o ensino de Química. A apresentação do banner durou cerca de 10 minutos, mas a gente ficou lá por um dia todo apresentando para as outras pessoas que estavam no congresso. Foi uma experiência bem legal, a gente ficou uma semana lá assistindo palestras e outras apresentações da Química com gente bem interessante e com palestras bem boas. Esse aqui foi o último que eu pude participar, que foi em maio de 2019, que foi apresentar esse BQ Nacional aqui em Joinville mesmo, na Expoville, e eu apresentei também sobre os jogos e como a gente poderia levar esses jogos para a comunidade. Então, em uma época onde a gente era contestado sobre como a ciência é levada para a comunidade, eu quis mostrar que o ensino de Química pode ir além da sala de aula e pode ser mostrado para mais gente. Então, como foi em Joinville, eu tive a presença da minha professora orientadora, Tatiana, e também de vários colegas que puderam ouvir a minha apresentação. Passei o dia todo lá apresentando, para quem quisesse assistir, e depois, por fim, para um avaliador que durou cerca de 10 minutos. Esse foi bem legal, por ter sido na cidade a gente fica um pouco mais à vontade, e foi uma experiência bem boa. Fica aqui o meu muito obrigada pela atenção, espero que você tenha ficado interessado em ser um voluntário do LAPSE, vai ser sempre muito bem-vindo. Obrigada!